A casa no meio da chuva. Em uma vila distante, havia uma casa pequena, feita de madeira, cercada por árvores e silêncio. Ninguém dava muito por ela. Parecia velha, sem brilho, esquecida. Mas algo chamava a atenção, ela nunca caía. Ano após ano, tempestades vinham. Ventos fortes arrancavam telhados, enchentes destruíam cercas. Mas aquela casa seguia firme. Um jovem curioso foi até o dono da casa e perguntou: como ela ainda está de pé? Qual é o segredo? O velho sorriu e respondeu: antes de construir essa casa, passei por uma grande perda. Quase desisti da vida. Mas enquanto orava, Deus me disse: construa sobre a rocha. Mesmo que demore, mesmo que pareça invisível, eu serei o alicerce. O jovem ficou em silêncio. Não é a beleza da casa que a mantém firme. É o que está debaixo dela. Assim é a nossa vida. Podemos parecer fracos, esquecidos, pequenos, mas quando Deus é o nosso fundamento, nenhuma tempestade nos derruba. A semente que ninguém viu. Uma pequena semente foi lançada no chão duro, em meio a pedras e espinhos. As outras sementes riam. Você nunca vai crescer aqui. A semente tentou e nada. A chuva era pouca, o sol escaldante. Mas mesmo assim, ela insistia. Passaram dias, meses e nada. Lá debaixo da terra ela chorava: Deus, por que não me deixa florescer? E Deus sussurrou: porque antes de crescer para fora, você precisa criar raízes por dentro. Com o tempo, aquela raiz foi se aprofundando. Ficou forte, resistente e silenciosa. Então, de um dia, brotou. Primeiro um caule, depois folhas, e por fim uma flor linda, que ninguém conseguia ignorar. As outras sementes já tinham murchado. A pressa leva à queda. Mas quem cresce com profundidade, permanece. Não reclame se ninguém vê seu progresso. Deus está te fazendo crescer onde os olhos não alcançam. O silêncio da cruz. Naquele dia, o céu escureceu. O Filho de Deus estava pendurado em uma cruz. Mãos furadas, corpo ensanguentado, olhos voltados para o céu. E ele gritou: Pai, por que me abandonaste? Silêncio. Nenhuma resposta. Nenhuma voz do céu. Aquele que curava, agora era ferido. Aquele que ressuscitava, agora morria. Mas o silêncio de Deus naquela cruz não era rejeição, era redenção. O Pai não falou, porque estava cumprindo o plano. Às vezes o céu se cala não porque Deus te deixou, mas porque Ele está te salvando de algo maior. 3 dias depois, o silêncio virou ressurreição. Espere. O silêncio de hoje pode ser a vitória de amanhã. O coração remendado. Ela já havia amado, confiado, se entregado e foi ferida. Várias vezes, cada decepção deixava uma cicatriz. Ela dizia: ninguém vai me amar com tantas marcas. Mas um dia Deus apareceu em oração e disse: você é como um tecido costurado à mão. Suas cicatrizes não te desvalorizam. Elas contam sua história. E com suas mãos, Deus começou a remendar aquele coração. Não apagou as cicatrizes. Ele valorizou cada uma. E assim ela aprendeu. Deus não ama corações perfeitos. Ele ama corações disponíveis. O banco da praça. Um senhor de idade ia todos os dias ao mesmo banco da praça. Sentava, olhava para o céu e ficava em silêncio por horas. Um jovem curioso se aproximou. O que o senhor espera tanto aqui? Ele respondeu: o mesmo que você, um sinal, uma resposta, um milagre. E o senhor já recebeu? Ele sorriu. Sim, o tempo, a paz, o ar, a chance de tentar de novo. Às vezes Deus não fala como esperamos, mas Ele responde do jeito que precisamos. O jovem se emocionou e aprendeu que Deus não grita. Ele sussurra nas coisas simples. A mãe que orou por 20 anos. Maria era uma mulher simples, moradora de uma cidade pequena, conhecida por sua fé inabalável e seu amor pelo filho, Rodrigo. Desde pequeno, Rodrigo demonstrava um bom coração. Mas conforme cresceu, se envolveu com más companhias. Aos 17 anos, já havia abandonado a igreja. E aos 19, estava mergulhado no mundo das drogas, roubos e prisões. Maria nunca desistiu. Todos os dias orava de joelhos no quarto, mesmo quando vizinhos diziam: esse menino não tem mais jeito. Quando Rodrigo passava meses sem dar notícias, ela apenas orava: Senhor, salva meu filho.
mesmo que eu não veja com meus olhos. Os anos se passaram. Rodrigo foi preso diversas vezes. Quase morreu em uma briga. E uma vez ficou entre a vida e a morte após uma overdose. Mas ainda assim, Maria não deixava de orar. Ela dizia: Deus ainda tem planos para ele. Certa madrugada, enquanto estava em uma cela fria, Rodrigo teve um sonho. No sonho, ele via sua mãe orando por ele e uma luz muito forte o envolvia. Uma voz dizia: Eu ouvi a oração da tua mãe, levanta-te. Quando acordou chorando, Rodrigo pediu uma Bíblia. A partir dali, ele começou uma transformação lenta, mas real. Aceitou Jesus ali na prisão e anos depois, ao sair, foi recebido pela mãe com lágrimas nos olhos e um louvor nos lábios. Hoje Rodrigo é pastor e testemunha viva de que Deus ouve orações persistentes, mesmo após 20 anos. O envelope do morador de rua. João era um cristão novo na fé, morador de um bairro simples e desempregado havia 3 meses. Mesmo com dificuldades, mantinha sua fé ativa e sempre orava: Senhor, me usa mesmo sem eu ter nada. Em um desses dias, durante a oração da manhã, sentiu no coração algo que parecia loucura. Separe Henry e entregue ao primeiro morador de rua que você encontrar hoje. João hesitou. Aquele era praticamente o único dinheiro que tinha, mas a voz era insistente. Ele obedeceu. Saiu de casa com o envelope no bolso e, ao caminhar pelo centro da cidade, viu um homem sentado na calçada, sujo, com o olhar perdido. João se aproximou e entregou o envelope. O homem pegou o envelope, abriu, viu o dinheiro e começou a chorar copiosamente. Ele disse: Hoje de manhã, eu disse a Deus: se o Senhor ainda se importa comigo, me dá um sinal. Me mostra que ainda existe esperança. Eu não comia há 2 dias. Eu ia desistir da vida hoje à noite. João voltou para casa sem entender muito bem o que Deus faria com ele depois disso. Mas 3 dias depois, recebeu uma ligação. Um amigo de infância havia indicado seu nome para uma vaga de emprego. Ele foi contratado no mesmo dia. Semanas depois, ao entrar no portão da nova empresa, viu um rosto familiar. O mesmo homem do envelope, agora limpo com o uniforme. Era o novo porteiro. Os dois se abraçaram chorando. Deus havia usado João para transformar 2 vidas de uma só vez. A menina e o pão. Ana era uma menina de 8 anos, que vivia com sua mãe e 3 irmãos, numa vila muito pobre. O pai havia morrido há 2 anos, e desde então a mãe lutava para colocar comida na mesa. Muitas vezes, as crianças dormiam apenas com água e farinha no estômago. Ana, porém, tinha uma fé pura. Todas as noites antes de dormir orava: Jesus, cuida da minha família. Não deixa faltar pão. Sua mãe chorava em silêncio, ouvindo aquelas palavras. Certa manhã, sem nada para comer em casa, Ana acordou mais cedo. Colocou seu vestidinho gasto e saiu andando até a padaria do bairro. Lá ela se colocou em frente à vitrine, fechou os olhos e orou baixinho: Jesus, eu sei que o Senhor pode multiplicar os pães, se o Senhor quiser. Só um pãozinho hoje já ajuda muito. O padeiro, que estava do lado de dentro e ouviu, ficou impactado. Ele saiu emocionado, chamou Ana e perguntou onde ela morava. Ela contou tudo com simplicidade. O homem entrou. Pegou uma cesta cheia de pães, bolos e doces e entregou a ela. Mas não parou por aí. Ele levou mais alimentos à casa de Ana e contou a história na igreja que frequentava. Isso gerou uma grande comoção. Várias famílias se uniram para ajudar. A mãe de Ana conseguiu emprego. Os irmãos começaram a estudar com bolsa. E a história da menina do pão se espalhou por toda a cidade. Deus ouviu a oração de uma criança com fé e respondeu com abundância. O acidente que não aconteceu,
Carlos era motorista de caminhão há mais de 15 anos. Sempre começava suas viagens orando e pedindo proteção. Em uma tarde chuvosa, ele saiu de São Paulo rumo ao interior de Minas Gerais. A estrada era conhecida por ser perigosa e cheia de curvas. No meio do caminho, já próximo de uma descida íngreme, Carlos sentiu um incômodo forte no peito, uma sensação difícil de explicar. Uma voz interior dizia: "Pare agora." Não havia nada na pista, nenhum carro, nenhum obstáculo visível. Mas ele obedeceu, encostou o caminhão, desceu e foi até a traseira checar os pneus, como se estivesse inspecionando algo, só para ganhar tempo. 2 minutos depois ouviu um estrondo. Um caminhão que vinha na direção contrária perdeu o freio e capotou exatamente no ponto onde ele estaria se não tivesse parado. Carlos ficou em choque. Se não tivesse parado, teria sido atingido de frente. Ele caiu de joelhos no acostamento e chorou como nunca antes. Não era coincidência. Era livramento. Deus o havia avisado. Ele compreendeu naquele dia que o silêncio de Deus também é resposta. Às vezes, ele fala com um incômodo, com um impulso no coração. E obedecer pode ser a diferença entre a vida e a morte. Naquela noite, Carlos não foi apenas um caminhoneiro que escapou de um acidente. Foi um homem que entendeu profundamente que Deus está cuidando até nos detalhes invisíveis